O exame de DNA é uma resposta científica para um dilema que pode ser cruel: a dúvida quanto à paternidade. O pai dela faleceu quando eu estava ainda grávida. Daí essa confusão aí, dizendo que não é, né? Daí eu peguei e fiz só para ficar com o nome só dele, né? Daí é uma dor na gente, né? Fica, né? Se ela não tem pai. O pai dela praticamente é o avô dela. Saber se alguém é pai de alguém é o que leva dezenas de adultos e crianças, todas as semanas, a este laboratório da Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul tem um convênio com o serviço, que faz os exames de DNA para os processos judiciais de investigação de paternidade em todo o Rio Grande do Sul. A gente faz mais ou menos 400 exames por mês. O convênio com a FEPS é de 800 exames por mês. Então está sobrando, a gente tem folga para fazer os exames. Por isso que não tem espera. Conforme a circunstância, não é preciso nem ir ao laboratório. Em 1/3 dos casos, a coleta de sangue para a realização do exame tem sido feita já na audiência judicial, na capital e em mais 12 comarcas do interior do estado, o que agiliza muito a tramitação do processo. Os exames de DNA são duas possibilidades: ou são marcados aqui pelo DMJ, oficina para cá, ou são realizados na própria audiência. É marcada a audiência de conciliação, e é um supervisor de colheita e um funcionário da prefeitura, nas comarcas do interior do estado, ou um da FEPS, que realizam essa colheita na própria audiência. Se as partes não conciliam, já imediatamente já passam para fazer o exame de DNA. Um processo rápido de reconhecimento de paternidade pode ser um alento para pessoas como Dona Loureci. O filho dela morreu e provavelmente era o pai de uma menina que hoje precisa muito da avó. A mãe dela tá presa, né? E daí a gente não sabe quando que ela vai sair de lá. E eu tô com a guarda provisória dela. E daí, se sair a paternidade, eu posso pegar a guarda definitiva para mim. Os detalhes revelados nos casos de reconhecimento de paternidade muitas vezes emocionam quem trabalha nessa área. A gente sempre um pouquinho fica sabendo da história familiar, né? Porque eles, na entrevista, eles acabam levantando algumas questões. E isso emociona mesmo, porque cada caso é uma história. Às vezes nem sempre o pai é o vilão. Às vezes a mãe é a vilã, enfim. Existem muitos aspectos a considerar dentro de cada um desses casos de investigação de paternidade. Em 2008, um levantamento informal feito por um médico psiquiatra aqui da FASE, a antiga FEBEM, mostrou que em torno de 60% dos jovens envolvidos com atos infracionais tinham certidões de nascimento em que não constava o nome do pai. Agora, a partir de setembro, um convênio entre a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde e a Defensoria Pública vai possibilitar que esses internos que cumprem medidas socioeducativas possam fazer gratuitamente exames de DNA para viabilizar o andamento de processos de reconhecimento de paternidade. Vamos começar com as coletas junto aos internos da FASE. Então, dentro desse convênio nosso, do Laboratório de Paternidade da FEPS, com o serviço público, com o judiciário, vai ser feita uma coleta desses internos da FASE. Ou seja, na entrada, quando esse interno ele é recolhido à FASE e ele não possui o pai registral na certidão, ele é encaminhado para fazer o teste de paternidade. Então, por quê? Não adianta o interno passar 2, 3 meses dentro da FASE, tendo toda essa questão de educação, toda a questão de monitoramento, e após sair e retornar para uma família desestruturada. É um avanço? É importante, porque é melhor ter um pai no registro do que não ter nada. Porque é alguém a ser buscado, é alguém com quem essa pessoa, ainda que não possa contar, na sua realidade pessoal, ele não é um em branco, ele não é alguém que alguém não quis ser pai. Isso é importante. Em 8 anos de funcionamento do convênio entre o Tribunal de Justiça e a Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde, já foram emitidos mais de 39 mil laudos de exames de reconhecimento de paternidade. A tendência é de que o trabalho melhore ainda mais em breve, com a mudança do laboratório para novas instalações e com a entrada em funcionamento de um novo equipamento importado, que tem a mesma tecnologia de reconhecimento de DNA que é utilizada pelo FBI.
O único problema é a crise nas finanças públicas, que tem feito o governo gaúcho considerar a possibilidade de extinção da FEPS. Temos projetos diversos para ser utilizado. Temos outro projeto que a gente está tentando trabalhar, que é com crianças desaparecidas, a identificação de DNA dos pais e das crianças desaparecidas para ter o vínculo familiar novamente. Todos os projetos estão engavetados, estão esperando passar essa turbulência do governo, passar essa questão de PL, de extinção, de fundação, para esses projetos decolarem e nós conseguimos fazer um melhor trabalho para a população. Um trabalho que, no caso dos jovens internos da fase, pode significar um recomeço. É importante também para muitos deles a reaproximação com esse pai. E esse é um trabalho técnico que a fase tem feito e tem feito com boa qualidade. Na busca, às vezes, do pai que está afastado, de um pai que não participou da vida desse jovem e que vem a participar depois, agora que ele está privado de liberdade. Então, fazer esse trabalho que a Defensoria Pública se dispõe a fazer agora, que é oferecer aos jovens a possibilidade da busca da paternidade e da legalização e da regularização disso, é bastante importante, com certeza.